paz do Senhor Jesus, estou entrando em mais uma live nesta noite de sábado. Peço desculpa aos irmãos, estou bastante rouca, mas eu creio que Deus, Ele já estará garantindo a vitória pelo sangue de Jesus. Vamos meditar na palavra de Deus, estamos no devocional diário, momento com Deus. A cada dia precisamos meditar na palavra. A palavra de Deus é alimento para a nossa alma, é o alimento espiritual que necessitamos constantemente, todos os dias. Da mesma forma que todos os dias nos alimentamos o nosso físico, a palavra tem que ser meditada todos os dias. Temos que meditar na palavra de Deus. Quando Deus disse a Josué, ele estava já encarregado de cumprir uma missão a qual Deus lhe havia determinado após a morte de Moisés. E Deus disse a Josué: não te afaste do livro da lei. Nela medita dia e noite, para que possamos obedecer. O primeiro passo é meditar na palavra. A palavra de Deus nos trará conhecimento. A palavra de Deus é chamada de verdade. E quando falamos que a palavra de Deus é verdade, conhecendo a palavra, meditando na palavra, iremos conhecer a verdade. Meditando na palavra, o próprio Espírito Santo nos fará entender a palavra, entendermos o que agrada a Deus e o que não o agrada. É por meio da palavra que iremos aprender acerca disso, o que agrada ao Senhor e o que não o agrada. E hoje nós vamos meditar na palavra de Deus sobre um tema muito importante, mas à luz da palavra de Deus é que iremos meditar sobre esse tema. Não falarmos dele só do tema, mas sim, à luz da palavra, trazermos esse tema. Vamos juntos meditar. Serão poucos versículos, mas o nosso Deus, Ele irá falar conosco por meio da sua palavra. Vamos meditar sobre o tema a decepção. O tema que iremos meditar é a decepção. O que a decepção causa na vida do ser humano. O tema é a decepção. E o que a decepção causa? Para falarmos sobre esse tema, vamos começar meditando na palavra de Deus, palavra do Senhor, palavra de Deus que se encontra no livro do profeta Jeremias. Vamos meditar no versículo que fala acerca da
desse tema, para falarmos sobre ele, vamos meditar em alguns versículos do livro do profeta Jeremias. Livro do profeta Jeremias, para meditarmos, é Jeremias capítulo 17. Vamos iniciar pelo versículo 1. Jeremias capítulo 17, versículo 5, para que nós possamos entender, refletir sobre o tema decepção, meditando dentro da palavra de Deus. Jeremias capítulo 17, versículo 5. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. O homem que confia no outro homem. Essa confiança que o próprio Deus está falando em Jeremias capítulo 17, versículo 5, não é aproximarmos, termos amizades com as pessoas, não é nada disso. Porque é necessário aproximarmos uns dos outros, termos amizade, vivermos em paz uns com os outros, sermos, podemos dizer, procurarmos ajudar uns aos outros, nos esforçarmos para isso, para convivermos uns com os outros. Não só com amigos, mas com todos. Podemos viver em paz. Mas o que Deus está dizendo para nos alertar é o ser humano confiar de uma forma cega em outro ser humano, se apoiar totalmente naquele ser humano, colocar sua confiança, se esquecendo de que a nossa confiança tem que estar depositada em Deus, naquele que pode executar, realizar todas as coisas, porque todos os seres humanos são limitados. A confiança tem que ser em Deus, porque muitos depositam a confiança em seres humanos, pensando que poderão ajudá-los, solucionar seus problemas, sendo que eles também, aqueles que muitas vezes depositam a confiança em um ser humano, confia ao ponto de pensar que poderá solucionar seus problemas. Aquele ser humano em quem você confia pensando que pode solucionar seus problemas, ele também tem problemas, ele é humano, ele também precisa de ajuda e também todos devem buscar essa ajuda e socorro em Deus. A nossa confiança total tem que estar em Deus. Não nos apoiarmos no ser humano como se ele fosse capaz de solucionar os nossos problemas. Então, quando o Senhor fala maldito o homem que confia no homem, ele está dizendo, esse homem, ele vai se decepcionar se ele confiar cegamente em outro ser humano como ele, que também tem problemas, passa por dificuldades, que precisa de ajuda. Pode não ser o mesmo problema, pode não ser problemas semelhantes, mas também enfrentam problemas.
Então, quando Deus diz isso, maldito o homem que confia no homem, ele está dizendo, o homem que confia cegamente em outro ser humano como ele, vai se decepcionar. E ele diz ainda, e faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor, porque muitas pessoas se apoiam totalmente em outros seres humanos, confiam de uma forma total, deixando de confiar em Deus, e aparta o coração de Deus, porque para ele só aquele ser humano é quem pode solucionar, fazer mudanças. Que mudanças? Que solução, se ele também precisa de solução? E por isso muitos já ficaram decepcionados por terem confiado cegamente em outra pessoa que é carne, homem, ser humano como ele, como ela. Acabaram se decepcionando, ficando abatidos por isso, sofrendo. E quantos estão nessa situação, confiando totalmente? Mas isso, infelizmente, trará para essa pessoa grandes decepções. Quando meditamos nesta palavra, é para entendermos que temos que nos apoiar em Deus. Prosseguindo, já no próximo versículo 6 diz assim, porque será como a tamargareira no deserto, e não verá quando vem o bem, porque ele não está se apoiando em Deus. Ele estará sozinho, sem ter quem o ajude, porque a sua confiança não está em Deus, está no homem. Antes, morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem, versículo 7, de Jeremias, capítulo 17, versículo 7. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor. Bendito aquele que confia em Deus e que a sua confiança está totalmente no Senhor. Porque o que acontecerá a esse homem que depositar a sua confiança totalmente em Deus? Porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, porque está junto às águas. E também ainda diz, ele não vai recear o calor, porque está junto às águas, mas a sua folha ficará verde. E no ano da sequidão não se afadiga, nem deixe de dar fruto. Está junto às águas, ela sempre estará ali, como diz a palavra, as suas folhas sempre verdes. Não vai temer o calor, porque o calor não a destruirá, porque ela está junto às águas. E diz ainda a palavra de Deus, enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Porque o ser humano, ele pode pensar, eu confio nessa pessoa, ela não vai me decepcionar,
Mas enganoso é o coração. O ser humano não conhece nem mesmo o próprio coração. A palavra de Deus ainda diz: eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os rins, e isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto de suas ações. O coração do homem é enganoso. O homem se engana facilmente, deixa se levar facilmente. Mas quando ele entender que precisa confiar em Deus, depositar sua confiança total no Senhor, se apoiar nele, não confiar no seu coração, porque se ele deixar-se levar pelo seu coração, ele irá se enganar, se decepcionar. O próprio Deus está falando sobre isso conosco. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Guarda no seu coração, são os versículos da palavra de Deus que está no livro de Jeremias, capítulo 17. Meditamos no versículo 5, versículo 6, versículo 7, 8, do versículo 5 ao versículo 10. Versículo 5, 6, 7, 8, 9 e 10. E fala sobre confiarmos em Deus, nos apoiarmos nele. Não deixarmos nos levar pelo nosso coração, nos apoiando no ser humano. Amigos, precisamos sim ter amigos. Pessoas que muitas vezes chegam até nós, nos dão uma palavra amiga. Pessoas que oram por nós, que nós oramos por ela. Que tiramos um tempo para poder conversar. É muito importante termos amigos, nos darmos bem com as outras pessoas, vivermos de forma cordial com as pessoas, mas a confiança tem que ser totalmente em Deus. Confiar que somente Deus enviará a ajuda que necessitamos. E muitas vezes deixamos nos levar pelo nosso coração que é enganoso e acabamos nos decepcionando. Quantas vezes você já se decepcionou? Quantas vezes alguém já causou em você decepção? Não que aquela pessoa seja culpada disso, mas muitas vezes nós somos culpados em confiar de uma forma muitas vezes cega e nos esquecermos que o nosso coração é enganoso. Ele pode nos levar a nos enganarmos, mas Deus, Ele conhece a nossa vida, sabe o que necessitamos. E Ele está dizendo na sua palavra para nos apoiarmos nele. Ele é o único que poderá nos socorrer, nos ajudar. Vamos falar com Ele. Senhor, meu Deus e meu Pai, eis-me aqui na Tua presença, Senhor. Meu Deus, peço no nome do Teu Filho Jesus, que através do Teu Espírito Santo, o Senhor venha falar em cada coração, por meio desses versículos do livro do profeta Jeremias, capítulo 17. Meditamos, ó Deus, do versículo 5 ao versículo 9. Deus poderoso, estendendo até o versículo 10.
Jeremias capítulo 17, versículos 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Deus poderoso, fala em cada coração no nome de Jesus, de forma mais profunda. Faça com que esta pessoa tire um tempo para meditar, Senhor, nas tuas palavras. Abra o entendimento dela, Espírito Santo, para que ela entenda que essa palavra sirva para seu crescimento espiritual, conhecimento, no nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Eu convido vocês, chamo vocês para nos unirmos em oração. Ainda hoje à meia-noite estaremos dando início a um jejum pela nossa pátria, pela nossa nação brasileira. O jejum inicia à meia-noite desse sábado e encerra no nome do Senhor Jesus amanhã, domingo, ao meio-dia. Inicia-se à meia-noite de sábado e encerra ao meio-dia de domingo, no nome do Senhor Jesus. Nesse domingo, dia 2 de outubro, no horário do meio-dia, estaremos entregando nas mãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus o jejum pela nossa nação, pela nossa pátria, o clamor a Deus, para Deus dar o grande livramento, a vitória total e completa pelo sangue de Jesus. Hoje já iremos orar pela nossa pátria, já temos orado, mas convido vocês porque será uma oração especial pela nossa pátria, meia-noite, no nome do Senhor Jesus. E depois iremos descansar. E quando despertarmos, permitindo Deus, no domingo, já iremos já prosseguirmos no nome do Senhor, no jejum, na oração, até o meio-dia. Onde você estiver, convido você, chamo você, convoco você para hoje, à meia-noite, juntos iniciarmos o jejum pela nossa nação brasileira. A nossa nação pertence ao Senhor. A nossa nação é do Senhor. E nós, povo de Deus, precisamos lutar em oração pela nossa nação, para que Deus estenda as mãos e dê o grande livramento pelo sangue de Jesus. Logo mais à meia-noite estarei de volta, fazendo a live da campanha O Grande Clamor pelo Sangue do Cordeiro e já iniciando o jejum em favor da nossa nação. Que Deus vos abençoe. Fiquem na gloriosa paz do Senhor Jesus.